Amém. Eu posso sentar, ficar à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o pastor Fábio. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém. No nome de Jesus. Quem que deu um grito aí, Deus te abençoe. Glória a Deus, fala, né? Pode ser bem-vindo. A minha oração durante a semana foi para que Deus te abençoasse muito hoje. Eu quero incentivar você a não ir embora sem receber oração hoje, se você acredita que tem algo na sua vida que precisa de libertação. 80% dos crentes que estão nas igrejas, trabalhando na obra, dizimando, ajudando, cantando, pregando, estão precisando de libertação em alguma área da vida. Não dá para a gente obrigar ninguém a receber oração, né? Pegar a pessoa pelo braço na porta e trazer aqui, né? Cabe a você saber onde que a tua vida não flui. É no casamento, na família, é na vida financeira, é na saúde, que está boa, uma tristeza na alma, um sentimento vazio. O que na tua vida não flui? É nessa área que Deus precisa tocar, certo, né? E cabe a você buscar ajuda, querido. Não tem que colocar você, hoje eu quero orar, não, é você quem busca ajuda. Nós estamos aqui para servir você, amém? Amém? Amém. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, você precisa de libertação, sabia? Deixe Deus te libertar. Vai ser orgulhoso. Aceita a oração. Amém? Quem sabe que com essa voz mansa você não quebrantou esse coração. Amém? Amados, hoje vamos falar de 2 Timóteo capítulo 1. Semana passada nós acabamos a primeira carta a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor entre 22 e 27 anos, muito novo, mas estava à frente de uma igreja muito grande. Ele tinha muitos problemas com pessoas dentro da igreja. Imoralidade na área de sexo, ídolos, pessoas que saíram dos ídolos, mas estavam indo com ídolos no coração dentro da igreja, falsos mestres que entravam dentro da igreja e ensinavam tudo errado. Então Paulo está escrevendo uma carta para pastor, para Timóteo e para Tito. São jovens que eram pastores, e quando ele escreve para a igreja, ele escreve graça e paz. Para qualquer igreja que você vai ver, que pode dizer, é graça e paz. Quando é para pastor, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus. Não sei porquê, mas talvez o pastorado exija a misericórdia de Deus. Só com graça e paz talvez não é tudo que precisa para ter um pastorado. Paulo sempre fala, para pastor, fala graça, paz e misericórdia. Amém? Se você puder ficar em pé para nós lermos, 2 Timóteo capítulo 1. Se você estiver com criança, pode ficar sentado. Se estiver sentindo uma dor, pode ficar sentado. Não é, né? Isso aqui não é uma regra. É só para a gente nos atentarmos na palavra de Deus. Você sabe que quinta é um estudo bíblico. Nós fazemos um estudo bíblico, lemos a palavra, explicamos ela e aplicamos ela. E no final nós oramos para, se você precisar de alguma coisa, a gente ore para que Deus faça na tua vida. Então, quinta é estudo bíblico. Domingo é um culto mais para a família, né? Você que está aqui, você sabe disso. E já faz mais de anos que toda quinta a gente pega um capítulo da palavra de Deus. Até o final do ano, eu creio que nós vamos acabar a Bíblia, né? No Novo Testamento. Então, se você veio todos os cultos de quinta-feira, você, sem querer, você já sabe todo o Novo Testamento, porque toda quinta foi pregado um capítulo. Você lembra disso? Amém. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, não era filho de sangue, era filho da fé. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Ele orava por aquele jovem, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde dia a dia. Quando Paulo foi despedir Timóteo chorou, e Paulo foi, ficou muito grato pela recordação que guarda tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te ademoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, tem umas traduções que diz de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, né, o Senhor com S maiúsculo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Na tua Bíblia talvez está doutor. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele, Deus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dia com D grande na sua Bíblia, o dia da vida de Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Sigo, Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia com D maiúsculo da vida de Jesus, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Se você puder estender as mãos para cá, por favor. Peça a Deus, amado, que Ele venha sobre a minha vida, a tua vida. Pastor Fábio, por mais que ora, sabe tão um pouquinho da Bíblia, mas Deus é poderoso para falar com você. Eu creio, Jesus, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, oramos ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus mova-se nesse ambiente, em nome de Jesus Cristo. Deus, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido tudo aquilo que traz ansiedade, inquietação, preocupação, alergia que traz tosse, criança que vê coisas que a gente não vê, ser repreendido, tudo isso daqui, pelo poderoso nome de Jesus. Que Deus aquiete a nossa alma, que tu, ó Espírito de Deus, possa se mover e falar a cada um de nós desta noite. Deus, acessa a alma dessa pessoa agora, tira toda a canseira, todo o estresse, em o nome de Jesus, Pai. Levanta o caído, Deus, traz força para aquele que está cansado, coloca de pé aquele que acha que não se levanta mais, faça milagres nesta noite, Senhor, e tudo que o Senhor fizer aqui, seja para a glória do teu santo nome. Deus, no nome de Jesus, você repreende todos os demônios do inferno, espíritos das trevas, caia por terra desse lugar, no nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, cai por terra, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, contra a tua vida, cai por terra, em nome de Jesus. Deus, manda os teus anjos para cá, Pai. Repreende eles, que não fique nenhum lugar aqui vazio, onde não tem gente aqui que tem um anjo do Senhor. Amém, eu creio. Recai Deus neste lugar. Eu creio, vai ser mandado recebemos, embora. Pai, Essa perturbação na cabeça que deixa você lá fora e você não escuta qualquer dia que está dentro. Está repreendido agora em nome de Jesus. Jesus, curva esta vida com o teu sangue e fala conosco, Senhor. E tudo que o Senhor fizer aqui, através de nós, seja para a glória do santo nome. Em nome de Jesus, oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, amado. Pastor, o Senhor ora repreendendo os demônios antes de pregar, porque ele perturba o poder. Às vezes a pessoa está aqui, mas ele não se conecta com a palavra. Se puder aumentar um pouquinho o som, não sei se é o som principal, se é o retorno, ele não se conecta. Ele está aqui, ele não escuta nada, a cabeça dele está lá fora, andando de moto, dirigindo, comprando, vendendo, e na casa não sei de quem, a preocupação do inferno na cabeça da pessoa. Então, se você está aqui, permita que Deus fale com você. Se conecte com a palavra do Senhor Deus, amém? O Wi-Fi do céu está liberado aqui nesta noite. Amém. É só você se conectar que você vai escutar aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Mas, às vezes a perturbação é tão grande que as pessoas elas ficam incomodadas. Ela não consegue, é uma perturbação, um incômodo. Às vezes senta uma criança atrás e fica chutando debaixo da cadeira da pessoa o tempo inteiro. Então, assim, é muita luta, é resistência, mas maior que ele que está em nós, amém? Eu creio, Jesus. O nosso tema, ser abandonado faz parte do chamado. Nosso tema, ser abandonado faz parte do chamado.
Ah, pastor, eu queria tanto ser cantor, pregador. Pois é, você vai ser abandonado. Faz parte. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, com Pedro, com João, e não vai acontecer com você? É ruim. Acontece conosco. Se você tem chamado, você vai ser abandonado pelas pessoas. Tudo bem? Você ainda quer ser ainda pastor, pastora? Essa carta foi escrita em Roma, em meados de 68 depois de Cristo. Cristo morreu em 33 da nossa era. Então fazia aí 32 anos que Cristo tinha já partido, né? Essa carta foi escrita em Roma em 68 depois de Cristo. Paulo estava preso à espera de ser morto. Não era a prisão lá de Atos capítulo 28, tá? Que teve aquele naufrágio e tal, e, né? Não é aquela, é outra. Talvez uma segunda prisão ou talvez outra. Mas Paulo estava pronto, ou quer dizer, preparado para ser decapitado, para perder a cabeça pela espada. Dos 13 discípulos, que Paulo era o 13º, né? Somente João, que não morreu decapitado, crucificado, né? Esfolado, puxado por cavalo na estrada, só João que escapou. Dos 13, 12 foram mortos, martirizados, amados. Se fosse hoje no Brasil, algo assim, pouca gente ia querer ser pastor, querer ser líder de louvor. Rapaz, se você morrer, sabia? Não vive muito tempo, não. 2, 3 anos de ministério, a espada alcança o ser, as pessoas não iam querer. Então, é diferente da prisão lá de Atos capítulo 28. Essa carta foi escrita para o jovem Timóteo, pouco tempo antes de Paulo morrer. E ele morreu por quê? Porque ele pregava o Evangelho de Cristo. Ele pregava que Jesus era um rei que ia voltar e que era imortal. E o mundo daquele tempo tinha um rei que se chamava César, que se achava Deus. O imperador do mundo conhecido da época era César, e ele se achava Deus. Então, o ensino de Paulo batia de frente com aquilo que Roma dizia que era. No versículo 3, Paulo era o mentor de Timóteo, e diz que oraria pelo filho, que orava por aquele jovem noite e dia. A importância de orar, queridos. Você que tem um filho, uma filha, um pai que não é convertido, uma mãe, ore para esta pessoa. Noite e dia, quando você se lembra daquela pessoa, não é que você está o dia inteiro aí, noite, né? Você lembrou daquela pessoa, apresenta ela diante de Deus. Não existe ninguém perdido que Deus não possa alcançar e transformar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Paulo era matador de crentes, Jesus entrou no caminho dele. Se Jesus transformou Paulo, que depois decidiu morrer por amor a Cristo, imagine com o teu parente perdido, com o teu filho drogado, com quem que só fica no alto, com a filha que não quer nada com Deus. Nós não podemos parar de orar. Amém? Lembrou da pessoa, já vai no cantinho lá, não precisa orar 10 minutos, 30 segundos com fé. Deus, eu quero apresentar a ti essa pessoa, quero declarar que vai se converter no nome de Jesus. E se converterá no nome de Jesus. O nosso problema é que muitas vezes nós não oramos e só falamos só praga. Para aquele ali não tem jeito não. Não adianta. Tem 10 anos que eu estou insistindo com aquela pessoa e não adianta não. Adianta sim. Sempre vai adiantar quando você ora por alguém no nome de Jesus. 1 Timóteo 5,17, Paulo manda orar sem cessar. Repito, orar sem cessar é toda vez que você pode orar. Se dá um trabalho, vai chegar um livro lá perigoso, você vai parar para poder orar? Não. A gente tem que entender isso, mano. Orar sem cessar é você ter um espírito 24 horas conectado com Deus, certo? Quando eu mexi com vendas, eu amava a estrada, a BR, que eu pegava o volante e começava a cantar a malabaxere de cantar a malabaxere de carabalabadai, de corocobaxere de andedor de cantar a malabaxere de por horas. Nessa viagem para Santa Catarina aqui, foram 14 dias de oração, 8, 10 horas dentro daquele carro, orando em língua. Não queria nem conversar muito com a mulher, quero falar com Deus, amém? Edifica a gente. Pastor, eu não gosto desse nome de língua. Você não gosta de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, 2 e 4 diz que aquele que ora em outra língua fala mistérios com Deus, não fala com homens, e edifica-se a si mesmo. É um dom para você edificar a si mesmo, amém? Na igreja não pode falar? Pode. Você não pode ficar o culto inteiro falando línguas. Às vezes eu sinto vontade, falo aqui, mas não é bíblico ficar falando o culto o tempo inteiro em línguas, porque a pessoa tem que entender. Paulo diz que é melhor você falar uma palavra que se entenda, a igreja entenda, que falar 10 mil palavras que a igreja não entenda.
pode falar em línguas na igreja se tiver alguém para traduzir. Eu estou aqui falando em língua, aí o Rodrigo vem aqui, assim diz o Senhor para a igreja, aí o Rodrigo, Deus está falando isso, né? Aí pode, se tiver intérprete, se não tiver, não é para ficar se estendendo ou usando o tempo da igreja para falar em línguas, certo? Amém? As pessoas erram porque não conhecem a palavra, amado. Uma vez um parente chegou, eu vou falar porque eles assistem e ficam bravos comigo depois. Você falou de mim lá, né? E o parente chegou para mim e falou assim: aí foi no culto que foi uma bênção. Eu falei: o que aconteceu? O pregador é muito ungido, ele é muito Deus. Me conta então. Ele falou em línguas estranhas o culto inteiro. Eu falei: mas peraí, não foi bíblico. Tinha alguém para traduzir? Não, então não foi bíblico. Amém? Você está entendendo? Então, orar é sem cessar. Tiago 5, versículo 16 diz que nós devemos orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é para qualquer pessoa, mas é para alguém que você confia muito, uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus. Então você, pastor, eu estou com pecado aqui, eu não venço aqui, uma perturbação, né? O que eu faço? Procura uma pessoa que você confia. Ora comigo que eu preciso vencer essa minha vida. É batata, irmão. Se ora, é na hora a pessoa recebe a cura dele, certo? Isso aqui, orar uns pelos outros, né? E para serem curados, muito pode por sua eficácia, súplica de um justo. Primeiro de Tessalonicenses 5, 25 e 2 3:1 diz: orai por nós. A importância de orar por pessoas. Não pare de orar. Talvez Deus está falando isso para você hoje. Pastor, não, mas eu tenho um marido que ele é inconvertível, inconvertido. Não existe isso para Deus. Deus pode fazer. Isso vai depender da pessoa. Porque se a pessoa não quiser, nada vai mudar o coração dela. Deus deu livre arbítrio para o homem. Veio o Espírito Santo e sonda aquela pessoa, desperta o desejo de se converter. É o Espírito Santo. Mas a decisão de dizer sim para Jesus é da pessoa, certo? Ele não pode obrigar ninguém. Pegar uma pessoa, amarrar, piar, como diz o povo da nossa, né? Amarrar os pés lá e trazer, né? Não pode, mas você pode orar pela pessoa. Deus, eu declaro que meu filho, a minha filha, meu marido, a minha esposa, meu pai, a minha mãe vão se converter no nome de Jesus, e assim acontecerá no nome de Jesus. Amém, eu creio. Uma vez uma mulher chegou para o pastor Kenneth Reagan, que é um pastor que eu aprecio muito os ensinos dele, não todos, mas 90% do que ele fala é muito bom. E falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho, porque ele desviou da igreja, está na cachaça, está nas festas, está no piseiro. E aquele homem disse: eu não vou orar pelo teu filho. Como não, pastor? O senhor tem que orar. O senhor está negando o coração? Estou. Não vou orar. Mas por que não? Falei: porque você vai chegar em casa e você vai desfazer tudo que eu falar aqui. Você vai desfazer lá na sua casa. Você vai dizer assim: o meu filho não tem jeito, ele não se converte, ele vai morrer na cachaça, qualquer dia a polícia chega aqui para me dar uma notícia ruim que ele está morto. Você vai falar tudo isso. E você tem que, né? E aí eu não vou orar não. Pastor, mas o senhor quer que eu faça o quê? Você vai dizer que você acredita em Jesus, que você acredita que seu filho vai se converter, e quando vier aquela ansiedade na cabeça à noite, que ele vier para as festas, você vai dizer assim: Deus, eu servo meu filho com fé, com a tua presença, e declaro que ele se converterá em nome de Jesus, e vai dormir. Você cansado não vai adiantar nada. Tem as mulheres que o esposo sai, ela fica sem dormir, né? Será que está botando chifre em mim? Vai adiantar alguma coisa? Tem umas que o cara vai para a cachaça e a besta vai junto. Tem que cuidar do meu marido. Quem quer fazer? Quem quer fazer um trem errado, ele faz debaixo do nariz do outro, o capeta não deixa a pessoa ver. Sim ou não? Sim. Então, para esse negócio, eu fui, né, pastor, porque eu ia deixar ele lá sozinho? Pois é. Você perdeu a sua bênção. Então, ensinou ela. Amém, João? Então, isso não é. Quando vier a preocupação, você fala que crê em Jesus, que você serve o seu filho com fé. E ela foi para casa chateada com o pastor. Porque nem sempre o pastor fala tudo que a pessoa quer escutar. Às vezes o pastor vem falar um trem ruim da pessoa escutar. E aí ela chegou em casa e com muito esforço ela foi dormir. Quando veio acertar, o coração bateu. Eu abençoo meu filho. Eu servi com fé e declarei: ele vai se converter em nome de Jesus. E ele disse assim: o pastor falou assim: nunca mais chamei para vir à igreja. Você perturba o seu filho e ele tem motivo para não vir à igreja, porque você fica na cola dele. E eu estou falando de filho já perdido, mas 18, 20 anos. Você tem filho com 10, 11, 12 anos, é você que manda. Amém? É você que manda na criatura. Aí, você falando, não estou nem levando meu senhor mais para a igreja, né?
Esse é o pastor que é o culpado, né? O pai é boca mole, a mãe é boca frouxa e é o pastor que é o culpado, né? Aí, e ele falou assim, não convida mais. E ela fez isso uma semana, 2, 3, 4, depois de 3 meses. Um domingo cedo, ela levantando para ir para a igreja, para a escola bíblica. O menino falou assim, mãe, eu gosto de ir na igreja com a senhora. Meu filho, você chegou, era 3 horas da manhã, você deve estar cansado, vai dormir, outro dia você vai. Mãe, eu quero ir na igreja com a senhora, mãe. Tá bom, se você insiste, né? Então vamos, né? Ele foi de manhã e à noite ele foi, quando na pregação que o pastor fez, né? Falou que quer ser. Quem que queria aceitar Jesus, ele ergue as mãos, vem chorando para entregar para Jesus. E aquele moço se tornou tão de Deus, se tornou um pregador da palavra de Deus. Né? Então, assim, às vezes a gente está fazendo um trem errado. Você acha que falar muito com seu marido vai adiantar alguma coisa? Você está duvidando de Deus, porque Pedro manda você ganhar o marido sem palavra. Né? Você vai, você não sai do celular, demônio, trem preguiçoso, já está dormindo de novo. Não é. É para você ganhar ele sem palavra, mas dando um bom testemunho que você serve a Deus, tá vendo? Então tem gente que quer saber mais do que Deus. Está brigando com o filho, com o esposo, com a esposa há 10 anos. Não adiantou nada, por inteligência, vamos mudar. Amém? Se eu estou tentando fazer um trem 10 anos, não está dando certo, eu tenho que ter humildade. Não, vou parar de fazer desse jeito, vou fazer desse jeito agora. Amém? Você está aqui? No versículo 4, Paulo sentia saudades daquele jovem, do afeto dele, das lágrimas, do amor que Timóteo nutria por Paulo. Ele sentia saudades. Amado, como ser uma pessoa inesquecível? Você sabe como? Tem 2 coisas no teu coração: amor e gratidão. Amém? Amém. Se você quer ser inesquecível, depois que você morrer, para daqui a 50, 100 dias, as pessoas lembrarem de você ainda, tenha sempre no coração amor e gratidão. A gratidão é algo, amado, que move muito o coração das pessoas. Quando a sua história, no século XVII, um homem foi lá para as minas lá da Austrália buscar ouro e garimpou lá durante alguns anos, encheu uma mala de ouro, alforje, aqueles alforjão de ouro, colocou no corpo, vestiu uma roupa por cima e voltou de barco, de navio lá para, acho que para a América. E no meio do trajeto, uma tempestade afunda aquele navio. E ele era bom no braço, bom assim para nadar, não como o pastor Fábio, né? Mas ele era bom no braço. E mesmo com aquele peso, ele conseguia ficar algumas horas até vir alguém, né? E ele está ali, né, tentando, né? E ele olhou e viu uma menina de 12 anos, uma jovenzinha, morrendo afogada. E ele pensou rapidamente, assim, se eu tivesse sem esse ouro, eu poderia salvar aquela moça. Mas o que eu faço? E ele ficou naquele dilema, porque o ouro foi 3 anos de serviço nas minas da Austrália, era ele ficar rico quando ele voltasse, e ele decide abrir mão daquele ouro e ir até aquela moça, puxou ela, nadou a noite inteira e chegou lá em uma ilha. Chegou tão cansado que ele desmaiou. Algumas horas depois, ele acorda e aquela mocinha, os olhos azuis, olhando para ele com as lágrimas no rosto, e diz assim: moço, eu queria te agradecer porque o Senhor salvou a minha vida. E ele conta depois que nunca teve uma emoção maior no coração dele do que aquela gratidão daquela menina. Certo, amém? Você sabia que Jesus fez assim por nós? Ele abriu mão da divindade dele, deixou ir para o fundo a divindade, tornou-se um homem como eu e você, e morreu naquela cruz por nós. Aleluia. E pouquíssimas pessoas têm o coração desse: Senhor Jesus, muito obrigado por me dar aqui dos infernos, Senhor. Você já agradeceu hoje? Domingo nós falamos disso aqui, da gratidão. Já agradeceu Jesus hoje? Você sabe por quê? Porque você é ingrato, ingrata, e eu também não sou diferente de você. Vamos mudar, amém? Pessoas inesquecíveis, elas são cheias de gratidão e de amor. E quem é cheio de gratidão transbordará em generosidade. Você nunca vai ver alguém que não seja grato por tudo, por Deus e por todos, que não tem um coração generoso. Lá em Provérbios 11, 24 e 25, se puder colocar aqui, fala do generoso. 24. A quem dá liberalmente, tem umas Bíblias que diz generosamente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Prosperidade acompanha um coração generoso. Amém?
Um coração generoso é próspero, segundo a palavra de Deus. Pastor, eu conheço uma pessoa que é munheca, regula até as moedinhas de 10 centavos, e é muito rico. É nada, ele é um miserável na alma dele. Ele não tem a alegria que nós temos, amém? Segunda carta dos Coríntios, aos Coríntios 9:11. Paulo explica para que Deus vai enriquecer você. Você quer ser rico? Não tem problema, isso é de Deus. Só que o propósito de Deus é diferente do nosso. E enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Os crentes querem ficar ricos para quê? Para ostentar nas redes sociais. A caminhonetona, não sei o quê, a mulher coloca os, né, que eles têm aqui no Brasil, né? Os para-choque lá, né? Aí coloca a foto lá, né? Para fazer inveja às amigas. Não tem nada de errado, é direito da pessoa. Se tem a grana e quer colocar, pode colocar, né? Mas o propósito de Deus para você ser rico, rica, é para você toda generosidade. Amém? Qual que é o propósito de eu querer subir na vida? Qual que é o teu propósito? Tem uns que não podem, amado. Ele joga a família fora. Tem umas pessoas loucas, por tão pouquinho ele fica doido da cabeça. Será que Deus pode confiar a você 10 milhões, 20, 50 milhões, 100 milhões? Que você não vai ficar doido, vai ser uma pessoa generosa? Se Deus vê isso no teu coração, Ele faz isso contigo. Por que não faz conosco? Porque nós não temos estrutura para recebermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo bem? Amém? Eu não estou falando besteira não, você se conhece. Você se conhece tão bem, ou quase, né? Então você se conhece. Tem gente que eu tão pouco, amado. Tem um cara que vem à igreja, e eu, assim, quando falo assim, o que aconteceu, a pessoa não está mais na igreja. E eu também não digo o nome, é antiético de falar o nome. Uma mocinha na igreja, com uma motoquinha, com a esposa e dois bonecos, catarrinho grudado aqui atrás, né? Pendurado. E ele vinha toda quinta, às vezes não vinha quinta, mas que domingo ele estava aqui, sabe, animado, pastor, eu quero servir a Deus, que eu estou vindo de outra cidade lá, e lá eu servir a Deus. Uma comprou um carro lá. Veio à igreja 2 vezes só, uma para poder apresentar o carro aqui, e outra vez não sei lá, mas nunca mais pisa o pé na igreja. Se um carro, amado, que quando eu digo que é porcaria, não é que estou desmerecendo tanto que você ralou para comprar, não. Quando eu digo porcaria, porque o trem é perecível, que o ferrugem come, que o ladrão rouba, que se você bater a cava, se não tiver seguro, você não tem nada, se prestar para o amigo doido, é problema. Certo? É nesse ponto que eu digo que não vale nada, que o trem se acaba. Hoje é top, daqui a 20 anos está lá a carcaça lá, que ninguém quer. Então assim, um carro às vezes mexe com a cabeça da pessoa. A pessoa não vem mais na igreja, é pescaria o tempo inteiro, é futebol, é não sei o que, é aquela coisa doida. Pastor, eu cheguei às 8 horas em casa, não deu tempo de ir para a igreja. Ou seja, né, Deus não é prioridade na vida da pessoa. Pastor, mas a igreja de Deus não tem nada a ver não. Na Bíblia, todo mundo que era de Deus estava na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixe de congregar, porque alguns estão deixando. Amém? Deus vai te abençoar, mas não é para você subir da igreja, mas é para você estar presente, trazendo aquela pessoa que precisa, um vizinho que está carente de receber com oração. Você vai trazer essas pessoas para Cristo. Se teu coração for reto com Deus, Deus dá o que você quiser te pedir, amém? Mas muitas vezes nós não somos confiáveis, não dá para desconfiar em nós ainda. Versículo 5: uma lembrança que Paulo guardava no coração era a fé sem fingimento de Timóteo. Podem fingir amor, simpatia, empatia, prazer, que as prostitutas fingem prazer para tomar um vinho do trouxa lá, né? Mas é impossível, principalmente quando você tem que colocar em prática a sua. É impossível fingir fé, principalmente quando você tem que, né, colocar a mão no negócio. Baixou um capeta aqui, está gritando, você entendeu, né? Você tem que ter fé para vir, que isso não sai. Chega a pessoa dando uma cadeira de roda aqui, né? Quer aqui. Quem vocês que têm fé aqui? Nessa hora todo mundo baixa o braço, né? Mas tem que ter fé para ela dizer assim: no nome de Jesus, levanta e anda. Certo também? Então dá para fingir muita coisa, mas fé não tem como fingir, porque uma hora vamos ser colocados à prova. Amém? T.L. Osborne, um pregador americano, que já foi também. Parece que esses homens de Deus estão comigo tudo, né? Eu espero que comigo demore mais um pouquinho, né? Amém. Ele chegou na África e fazia missões lá na África, pregava para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, um homem muito usado por Deus. Uma vez ele evitou uma guerra naquele lugar, tinha duas nações que iam entrar em guerra, e ele foi lá, orou para o chefe de Estado, orou para o outro e conseguiu que eles não entrassem em guerra. O homem era de Deus demais, amado.
Mas ele conta que um dia ele chegou em uma cidade, um monte de aleijado assim, ó, as pessoas todas atrofiadas na calçada, mas muita gente mesmo. Aí tinha uns budistas, né, aqueles que rapam a cabeça, tudo lá. Aí ele falou assim para os budistas: ei, Buda é Deus? Sim, Buda é Deus. Manda esses aleijados levantar no nome de Buda. Aí os budistas dizem: nós não podemos fazer isso. Mas você também não pode. Ele disse: eu posso, no nome do meu Jesus, eu posso. Ah, é? Mas quer ver? Eu vou em nome de Jesus de Nazaré, levante-se! E o que? Eu estou levando para lá, tudo lá, osso trincando, osso entrando no lugar, né? Aqueles budistas caem tudo de rodilhas, como diz o espanhol, né? De joelho na presença de Deus. Nós queremos Jesus de Nazaré também para nossa vida. Glória a Deus. Mas falta a manifestação de poder, amém? Talvez você não saiba, mas Deus quer usar a tua vida. Começa a botar a mão, né? Vai manifestar a capeta, mas você vai mandar embora em nome de Jesus. Aquela pereba trinchada lá, cheia de sangue, bota a mão que vai estourar e Jesus vai fazer um milagre. Amém? Deixa a fé que dentro do teu coração ser liberada. Tudo bem? Amém? Diz uma pessoa assim: deixa Deus te usar. Larga de ser mole. Usa essa fé que Deus colocou no teu coração. Amém? A fé pode ser algo ensinado e um legado a ser deixado para os filhos e netos. Sabia disso? Se você é um homem de fé, uma mulher de fé, os seus filhos vão ser também, os netos também vão ser. Paulo diz que a primeira que se converteu foi Lloyd, a avó de Timóteo. Depois, a mãe de Timóteo, Eunice, e depois o próprio Timóteo. A fé que habitava na sua avó, na sua mãe, agora habita em ti. Amém? Amém. Fé é algo que você pode passar, querido. Os seus filhos têm tido um bom exemplo, ver você lá orando, lá na beira da cama, ou sei onde você ora. Deus abençoa, Senhor. Eles veem. Se eles veem, você pode saber. É impossível você não deixar esse legado na vida deles. Certo também? Versículo 6. Por Paulo se recordar que Timóteo possuía uma fé sem fingimento, Paulo faz uma demonstração. O que é isso? Um conselho a aquele jovem, que Timóteo reavivasse o dom de Deus que Timóteo recebera quando Paulo lhe impôs as mãos. Imposição de mãos é algo bíblico para abençoar vidas, libertar pessoas e ministrar batismo com o Espírito Santo e conceder dons da parte de Deus. Pode ser feito através de uma única pessoa ou de um grupo. Imposição de mãos é associada à transmissão de bênçãos. Amém? Atos 8, do 14 ao 17, diz que um grupo recebeu o Espírito Santo. Acho que diz lá da Samaria. Pedro foi lá e orou por eles, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 6,6, ordenar líderes, diáconos, foi imposta a mão dos apóstolos na cabeça deles. 1 Timóteo 4,4 diz que Timóteo tinha recebido dons pela imposição de mãos do presbitério, um grupo de homens da igreja. Certo, amém? A Bíblia desaprova uma coisa: impor as mãos sobre alguém que é neófito, novo convertido. 1 Timóteo 5,22. Não pode orar por ninguém que não está maduro na fé, para tocar em carne. Tem muito pastor doido que chega uma pessoa porque canta bem, porque prega bem, porque chora bem, ele já bota para fazer coisa na igreja. Está errado. Não pode fazer isso. Tem aqui, 1 Timóteo 5,22. A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Não pode. A pessoa nova na fé tem que ser testada primeiro, tem que sentar, tem que escutar, tem que aprender, para depois nos levantar. Amém? Porque tem gente que não fica aqui nessa igreja, porque nas igrejas que passou, o pastor bajulou, lambia, paparicava, aí chega aqui e não quer passar pelo processo. Qualquer pessoa que queira passar pelo processo, eu não sou doido de tirar o dom de ninguém, mas de colocar a mão no que Deus deu para ninguém. Amém? Mas tem um tempo. Aquela mulher que passou aqui pela igreja, a esposa do Rogério, Fabiana, ela era pastora, consagrada. E eu disse a ela: não posso te receber como uma pastora. Eu tenho que conhecer você primeiro. Eu não sei quem é você, não sei de onde você veio. Eu preciso conhecer você primeiro. Se você passar pelo processo, aí sim, caso contrário, não. Pastor, eu quero servir a Deus. Amém? Vocês lembram disso? Ficou como diaconisa.
aqui na igreja. Se fosse alguém metido a besta, né? Pois é, eu tenho a minha unção, eu tenho meu chamado, né? Amém que tenha, mas vamos ver quem é a pessoa, certo? Amém? Amém? Paulo afirma que o dom que Timóteo recebeu não é espírito de covardia ou medo, mas de poder, amor e moderação, que quer dizer prudência. Versículo 7 diz isso. Mas muitas vezes o medo é mascarado de timidez e de vergonha. Hoje, pensando com o Jó, ele está vindo à igreja, né? Dizendo que ia vir hoje, mas acho que ele não deu para vir hoje. Pastor, eu recebi uma bênção muito grande. Eu fui na igreja domingo e disse assim: Deus, me ajuda a arrumar um emprego, Senhor. Estou com as parcelas da moto tudo atrasado. Me ajuda, Jesus. E com criança pequena em casa, filho pequenininho. Na segunda, o cara falou assim: vamos trabalhar para mim? Você tem força para estar carregando café? Eu tenho. 2 semanas, ganhou quase 5 mil reais. Pastor, consegui colocar as parcelas da moto em dia, pastor, toda uma alegria doida, né? Mas domingo aqui, nem orei por ele. Ele pediu lá no banco, Deus abre a porta amanhã para mim. Deus abriu, amém? Aí eu disse assim: você tem que contar na igreja. E você, pastor, não tem coragem, não, eu morro lá em cima. Muitas vezes é real, a pessoa tem um pavor de falar, mas muitas vezes é o nosso orgulho que não nos deixa. Por quê? Porque na cabeça de muita gente, e se não ficar bom? E se o povo não gostar? Tudo bem para o povo, mas você tem que estar aí para Jesus, amém? Você está contando aí para a glória de Cristo? Você acha quantas vezes que eu fui contar alguma coisa e gaguejei e não saí nada? Né? Oh meu Deus, me ajuda, Senhor, libera essa linguona grande aqui para mim glorificar o teu nome. Hoje eu falo até demais. Mas as pessoas, elas muitas vezes, a timidez é orgulho. Eu disse para uma pessoa esse tempo, que a pessoa dirigiu o culto e foi uma das melhores direções que teve. Mas quando ela desceu da plataforma, o cabelo falou assim: ficou feio, ninguém gostou, ficou ruim demais. A pessoa desviou, mas nunca mais usou o pé na igreja, porque dirigiu e ficou bom. Se não ficar bom, eu não vou dizer que ficou, mas ficou bom. E o capeta convenceu a pessoa que fica muito ruim, a pessoa sai da igreja. O não conhecimento da palavra de Deus traz medo e vergonha, principalmente em debates. Segundo Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? O nosso medo muitas vezes é porque nós não conhecemos. Aí aparece um adventista, às vezes até um católico cheio da Bíblia: vem cá que vamos aqui entrar no debate. A pessoa treme. Ah, meu Deus do céu. E agora? Se você conhecer a palavra de Deus, você não treme. Amém? Se você conhecer. Mas se você não conhecer, o que você vai tremer, vai gelar, vai dar dor de barriga, vai dar vontade de subir. Então, muitas vezes, o medo é porque a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. É possível que Timóteo, por ser muito jovem, estivesse inseguro e com medo por causa dos falsos irmãos e falsos mestres da igreja de Éfeso. O espírito do medo ou de covardia vai ficar visível na vida de um cristão que estiver falhando em viver uma vida de poder, amor e moderação. Um crente evangélico que não esteja vivendo uma vida de poder, amor e de moderação, ele vai falhar, e ele vai amarelar, e ele vai, sei lá mais o que, fazer xixi lá na armeira, como diz aqui o povo aqui. Poder é importante, amado, amém? Não é tudo, mas é importante. Atos 1:8, a igreja começando, os discípulos ali, todo, né? Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Amém. É isso mesmo? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, certo? Amém. Então o crente precisa de poder para poder, né, dizer: Jesus está na minha vida. Mas não é tudo. Dizem até assim: se você quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Não tem gente assim? Que subiu um pouquinho de vida e fica, com o narigão, né? Existem pessoas que mudou de função no trabalho, aumentou R$200 de salário e já está pisando nos outros. Está pisando nos colegas que estiveram do lado dele, dela o tempo inteiro ali. Tem gente louca na cabeça, que não é só vocês que tem gente doida, porque tem gente doida, não estou inventando. Não, mano. Já fica todo, pisa nos colegas. Mas esse doido trabalhou com nós a vida inteira, era tão legal. Depois que ficou chefe, líder, sei lá como que é, encarregado, ficou doido da cabeça. Mas tem gente assim. Então você quer conhecer alguém, dê poder para essa pessoa. Paulo pede para Timóteo, aliás,
poder, amor e moderação. Precisa estar na vida do cristão. Versículo 8 e 9. Paulo pede para Timóteo não se envergonhar de Cristo e nem dele pelo motivo de estar na cadeia. Paulo incentiva Timóteo a sofrer pelo Evangelho, pois o Evangelho é segundo o poder de Deus que nos salva. Chama para uma santa vocação, ser filho de Deus. Isso independe de nossas obras, porque isso nos foi dado pela graça em Cristo desde os tempos eternos. Amém? Efésios 2, 8 e 9, todo mundo sabe de qual? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, independe de você fazer algo para ser salvo. Isso foi pela graça. Jesus morreu por você e por mim. Você só precisa crer nele e confessar ele como Senhor da tua vida e você é salvo. Amém. Tem algumas igrejas, mas você tem que ficar atento. Não é toda igreja que prega isso. Vou citar um exemplo. Existem muitas igrejas calvinistas, doutrina lá do Calvino. O que é? Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Quem nasceu vai para o inferno pode buscar Deus, pode fazer o que vai para o inferno. Quem nasceu vai para o céu pode fugir de Deus a vida inteira. No final das contas, ele vai para o céu. Isso é mentira, amado. Porque senão não precisa ter o Espírito Santo para estar agindo em nossa vida. João capítulo 16, versículo 8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Mas calvinistas dizem que Deus predestinou. Quem que são hoje? Presbiteriano, os calvinistas. Aí diz, é tudo igual. Não, você tem que conhecer essas coisas. Lá eles são calvinistas, no caso é o que eles pensam, predestinados, eles são, né? Nós somos pela graça que é de Jesus, não porque nós escolhemos. Como assim, pastor? Deus, desde a fundação do mundo, viu você milhares de anos depois e viu que você um dia abriria o coração para servir a Jesus e decidiria servir a Cristo e te predestinou para ser salvo por causa disso, amém? Amém? Deus não obrigou você a estar aqui, Deus não obrigou você a entrar você decidiu, é uma decisão sua, amém? Então eles são exclusivistas, predestinados para a salvação, batizam criancinha pequenininha, bebezinha, eles, não fazem críticas ao álcool. Você pode beber, desde que seja de uma forma assim, não pode ser muito, moderado, você pode beber, mas eu não tenho nada a ver com a igreja dos outros. Agora a pessoa vem falar que é tudo igual, não é, que aqui eu bato doído, nego sem vergonha, pilantra, pedófilo, pornográfico, bêbado, mulherengo, mentiroso, fofoqueiro, você sabe que o trem aqui é ripa, então não é igual, amém? Pastor, que linha que é a nossa igreja? É a linha arminiana. Nós somos salvos pela graça de Jesus, mas nós permitimos Deus alcançar a nossa vida. Alguém pregou para você e você parou para escutar por um minuto e o Espírito Santo pegou você para sempre. Amém? Amém. Versículo 10. Essa graça foi manifestada pelo aparecimento do Senhor Jesus. Diz que Cristo destruiu a morte e trouxe-nos a vida e imortalidade mediante o Evangelho. Certo, amém? Versículo 12 e 14. Mesmo sofrendo, Paulo não se envergonhava de pregar Cristo, porque ele tinha uma convicção muito grande. Paulo diz 3 coisas. Primeiro, Cristo é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é o meu depósito? A minha vida. Tudo que eu entreguei para ele é poderoso para guardar. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz, já pronto para ser morto, Paulo escreveu isso aqui para Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 8. De agora a coroa da justiça me está guardada ao depósito dele, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Atos 20, 24, Paulo diz assim, como está escrito lá. Atos 20, 24. E nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém? Amém. Você já chegou bom dizer assim, a minha vida não vale nada, porque eu estou aqui para servir a Deus. Se eu tiver que abrir mão da minha vida por amor de Jesus, eu abro. Você já fez isso alguma vez? Segundo, Timóteo mantém o padrão das sãs palavras que ouviram de Paulo.
1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tinha muita mulher que era gente boa, mulher honesta e virou vagabunda, porque ficou escutando as amigas vagabundas. Tinha muito homem que era pai de família honesto e se tornou um vagabundo, um pilantra, porque escutou os amigos vagabundos. As más conversações corrompem os bons costumes. Diz a palavra do Senhor. O que você tem escutado no teu trabalho, na faculdade, lá na escola, com os parentes, com os vizinhos? Amém? Mantém o padrão das sãs palavras. Mas tem crente que não tem autoridade nenhuma, porque fala porqueira, escuta porqueira o dia inteiro. Como é que você vai falar Jesus para o chefe, para o patrão, para o vizinho? Mantenha o padrão das sãs palavras. 2 Timóteo 3,16, evita falatórios inúteis. Amém? Guarda o bom depósito, continue confiando em Cristo. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus 10:35 diz, nunca te abandonarei, nunca jamais te deixarei. Amém? Versículo 17 e 18, Paulo foi abandonado por todos, de todos da Ásia, entre eles Fígilo e Hermógenes. Não é que todos os habitantes lá da Ásia. Ásia hoje é onde é lá tal os turcos lá, é aquela região. Todos que estavam em Roma, da Ásia, deixaram Paulo de banda. Inclusive líderes perto de Paulo, Fígilo e Hermógenes. Querido, você tem que aprender que você pode ser deixado sozinho. 2 Timóteo 4:16 e versículo 17. Paulo disse que foi deixado por todos. Ninguém foi lá para defender, para ver. Na minha primeira defesa, lá no dia lá no julho, ninguém foi a meu favor. Não apareceu ninguém do Morro de Paulo lá. O pastor Fábio foi preso, porque pegou uns trem lá, e o juiz chama alguns irmãos para dizer, juiz, o pastor, esse bicho não é feio não. Não apareceu ninguém da Filadélfia lá, hein? 200 tantos membros, ninguém apareceu lá. É isso que ele está falando, tá? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém? Amém mesmo, gente? Amém. 2 Timóteo 4:10 diz que Paulo tinha um discípulo chamado Demas, que deixou Paulo também. Demas, por ter amado o presente certo, amado as coisas do mundo, deixou Paulo e subiu no mundo. Você está pronto para ser deixado? Você precisa, não. Se a pessoa que você mais ama na vida fala assim, olha, você não deixa Jesus para lá, esquece de mim. O que você faz? Eu dou uma banana para essa pessoa, seja ela quem for. Digo assim, pode pegar descendo. Quem morreu por mim foi Jesus. Quem me libertou da prostituição, do álcool, das drogas, da maconha, do gás da geladeira, da cascola, foi Jesus de Nazaré. O dia que você puder fazer algo por mim desse jeito, aí eu fico contigo. Como eu sei que não tenho o que fazer, que é só Cristo quem faz, certo? Amém? Atos 23:11 diz que Paulo estava preso lá numa província chamada Cesareia, para ser mandado para Roma. E aí está preso lá, algemado. Jesus apareceu do lado dele, disse, não temas, Paulo, do jeito que você pregou aqui, você vai ter que pregar também lá em Roma. Pergunta para você, Jesus não poderia ter arrancado aquelas algemas? Né? Cair no chão nas correntes? Levanta, Paulo, vamos embora daqui, porque eu não te chamei para ficar preso aqui, te chamei para pregar para as multidões. Podia ou não podia? Por que Jesus não fez? Porque dentro do propósito de Paulo estava pregar lá em Roma, na capital do Império Romano. Tudo bem? Você precisa entender que se a fase da vida que você está passando, se você não está em pecado, que muitas vezes nós temos muito pecado, ou pouco, mas está em pecado. Se você não está em pecado, a fase da vida que você está passando, é a questão de que você está com corrente, acorrentado. Por que Jesus não faz nada? Porque de alguma forma essa fase está dentro do seu propósito, você vai ter que passar por ela. Amém? Aí tem que entender isso, mas se a gente pensa que Jesus é um guru, toma carro, toma casa, toma saúde, toma mulher bonita, toma um marido trabalhador, toma filhos abençoados. Ele é tudo isso e muito mais, mas dentro do nosso propósito tem coisas que a gente não quer passar. E você tem que entender isso. Não estou em pecado, né? Então, está algemado, por ter que estar preso, suporta, porque isso faz parte do seu processo. Certo, amém?
Deus envia Onésimo para socorrer Paulo. Versículo 17 e 18. Diz que muitas vezes deu ânimo a Paulo. Nunca se envergonhou de Paulo estar preso. Se expôs a riscos por causa de Paulo. Procurou Paulo até encontrar em Roma. Prestou muitos serviços a Paulo em Éfeso. Isso quer dizer suporte financeiro. É uma pessoa bem de vida e ajudou muito Paulo. Esse homem, Paulo disse: olha, que Deus preserve uma bênção para você. Que Deus deixe uma bênção para a tua vida e para a tua família. Não é a bênção da salvação. Era algo que estava fora disso. Amém? Quando todo mundo deixar você, se você tem um chamado, talvez você não tenha, mas se você tiver um chamado e alguém, e talvez algum dia, todos os que estiverem à sua volta te deixar, Jesus manda um Onésimo para poder abençoar a tua vida. Amém, eu creio. Às vezes Deus te chama para você abrir uma igreja lá numa cidadezinha. Você chega lá com muita luta e junta 20 pessoas. Um dia o diabo vem com uma mentira de você lá e aquelas 20 pessoas vão embora. Só que só você, sua esposa, ou só você, né? E seu esposo. E aí você precisa entender isso. Eu não estou sozinho. A igreja não é minha, a igreja tem um dono, eu sou aqui para servir. Amém? Amém? Saiu 20, Deus vai trazer 40. Eu creio. E essa igreja teve uma família. Essa família era 3 famílias. E a pessoa dessa família, a mais velha, tinha um emprego muito bom aqui na cidade. Tinha um dízimo muito bom. Ela, o esposo, os filhos, né, dava-se para pagar quase que o aluguel da igreja. E um dia, essa pessoa se chateou com o pastor. Pastor, eu quero pregar. Eu falei: mas você não tem condições de pregar. Né? Gente, a gente sabe quem conhece aqui ou não. Você vai pregar o que se você não sabe nada de Bíblia? Eu só li salmos aqui quando tinha oportunidade. Eu falei: não, você não tem condições de pregar não, você me perdoa. Quer dirigir culto? A pessoa veio na igreja umas 2, 3 vezes depois, ficou muito revoltada com aquilo, porque é uma pessoa muito inteligente. Tinha um cargo aqui, né, na cidade, de gestão. E aí o que? Saiu da igreja. Ela, o esposo, o filho com a família dele, a filha com a família dela, e foi todo mundo embora. E falei: meu Deus do céu, e agora, Senhor? E Deus falou: gente, diante de Deus, não estou inventando, Deus trouxe tanta paz para o meu coração, presta atenção no que eu vou fazer nas próximas semanas. Deixa uma pressão tanta gente na igreja, que aquilo que aquele povo entregava aqui, ficou algo tão pequeno, diante da grandeza do que Deus trouxe. Glória a Deus. Porque vieram muita gente trazendo um pouquinho, mas trazia. Então é melhor um pouquinho, né, do que o muito, né? E aí Deus supriu e abençoou, e graças a Deus, amado, a igreja desde então tem dependido somente do Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. De vez em quando, se for bem do coração: pastor, a senhora por mim? Oro. Mas a pessoa devia entender, mas que quando você não reconhecer aquilo que você fez de errado, daquilo que você falou do pastor, da pastora, do líder de louvor, da igreja, e não se arrepender, e talvez até ter que vir aqui, subir aqui em cima, pegar o microfone: eu quero pedir perdão para a igreja, por aquilo que eu falei, que era mentira. A vida da pessoa não anda. Roda o Brasil inteiro, roda o mundo inteiro, e a vida não anda, porque a pessoa está enroscada, com o pé enroscado lá atrás. Você pensa que se eu falar mal de você, que a minha vida vai ficar boa? Não vai não, porque Deus vai te defender. Eu não estou aqui para ser uma pessoa para poder, né? E as pessoas que esquecem disso. Sai da igreja, se chateou com o pastor com uma coisa tão besta, aí sai falando mal da igreja, que a igreja não é validade, não sei o quê, que o povo é tudo feio, não sei o quê, né? Fala: tanto feio doido, amado. E aí, passa, leva um pau do capeta lá fora, 2, 3 anos, 5, 6, aí volta para a igreja. Mas para a pessoa está tudo bem. Eu voltei, já conversei com o pastor, já, né? Está tudo bem. Conversou com a igreja, foi na rede social e botou um vídeo no Facebook, no Instagram da Ponte São Miguel. Gente, eu fiz uma presepada, uma cachorrada uma vez com a igreja que eu fiz parte, menti, falei isso é tudo mentira minha. Estou muito arrependido, quero pedir perdão para a igreja e para a cidade inteira. Fez isso não. E acha que a vida vai andar, a vida não anda, mano. Por isso que eu não falo mal de ninguém, porque se eu falar, minha vida fica toda enrolada. Eu não quero vida enrolada para mim, não. Amém? Amém mesmo? Dá uma glória a Deus então. Glória a Deus. Onésimo fez para Paulo, porque entendeu o que estava fazendo para o Senhor Deus. Colossenses 3, 23 e 24, se você puder ficar em pé para nós lermos. Pastor, por que o senhor não tem 100 líderes na igreja? Podia ter, já que às vezes 230 pessoas que
que vem aos cultos, vez ou outra vem aos cultos. Nós podemos descer dele, nós precisamos de gente para poder trabalhar, precisamos de gente para poder ajudar aqui. Ó, aqui, ó. Aqui, pastor, aqui. Por quê? Porque não tinha ninguém ali naquele negócio ali. Precisamos de gente para poder atender, igual está ali aquele irmão, nem se converteu, mudou de time, até do Flamengo mudou agora, está ali uma bênção, está na porta, né? Precisamos de gente para aquela salinha, pessoas para pregar. Por que o pastor só prega? Porque eu não vejo ainda, né, tem 2, 3 pessoas que pregam, melhor do que o pastor, mas a maioria ainda não está pronta. No dia que tiver, eu fico sentado na cadeira e só fico aqui. Esse, né? Então tem muita gente. Agora, por que as pessoas não abrem o coração para... Por quê? A lista voluntária, não é obrigado. As pessoas faltam, não dizem por que falta, né? Não avisa nada. Aí o pastor não coloca mais na lista. Por que você está colocando? Porque eu coloquei, você faltou e não deu a mínima. Colocar um fiotão daqui um dia, deixa ele faltar para mim, né? Pega ele. Por quê? Porque as pessoas pensam, em primeira coisa, eles não pensam que estão fazendo para Deus. Por algum motivo eles estão fazendo, mas não é para Deus. Talvez seja para si, mas não é para Deus. Porque senão tinha gente brigando aqui, pastor, eu quero fazer parte da liderança, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser líder de louvor, eu quero ser líder de jovens. Por que a nossa igreja não tem líder de casais, de jovens, mulheres, de homens? Por que não tem? Porque o pastor não tem como estar, né, em tudo, e as pessoas que podem ainda não se dispuserem pelo coração. Mas o que Paulo explica aqui? Tudo quando fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Amém? Se eu te sirvo como para o Senhor, eu nunca vou pensar que você tem uma dívida aqui comigo. Pastor, o senhor me leva em Ji-Paraná, porque tem um problema sério para poder resolver lá, de saúde, na justiça, leva. Se eu fizer como para o Senhor, eu nunca vou ficar pensando assim, poxa vida, levei o irmão Tião lá de Paraná, paguei almoço para ele lá, ajudei ele lá, e agora o irmão Tião saiu da igreja. Poxa vida, eu nunca vou ter isso no coração, porque eu fiz como para o Senhor. Amém? Amém. As pessoas não fazem como para o Senhor. Muitos querem fazer para se aparecer, pregar, cantar, para se aparecer para o povo. Se tivesse uma lona preta aqui, ó, ninguém queria pregar e nem cantar. Eu queria. Né? Queria nada. O pessoal falando queria coisa. As pessoas querem plateia, querem público. Amém? Tudo fazer como para 24. Por quê? Ciência que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Não sirva padre, nem pastor, nem bispo. Tudo é comedor de feijão. Pode de alguma forma você ficar, poxa, me chateei, eu me decepcionei com o pastor. Não faça como para o pastor, nem para o obreiro, nem para a pastora. Faça como para o Senhor, porque dele vai vir a tua recompensa. Amém. Diz a palavra de Deus. Amém? Amém, querido? Amém. Então eu não vou ficar insistindo. Não, quer, amado? Estamos juntos, vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa. Não quer? Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo que você ficou aqui. E tem pastor que fica lá, queridinha, ô Caroline, você não quer fazer por quê, Caroline? Oh meu Deus do céu. Não quer, deixa ela. Amém? Amém? Amém. Não é só com o pastor aqui não, mas na sua vida. Estamos juntos, estamos. Não quer não? Deixa aí, amém? Não briga ninguém, né? Isso é uma falta de autoestima. Tem um que pega no pé da mulher, ajoelha, eu vou embora, não, meu amor, nós somos banana, um de outro, panaca, se dá o que é. Um homem de verdade nunca se ajoelha diante de ninguém, além de Jesus, amado. Amém? E uma mulher também de Deus nunca faz isso. Mas meu amor, eu deixo o teu pé aqui, que é pesar um fedido lá, né? Eu nunca faço um trem desse, amado. Diante de Deus, eu prefiro morrer preto e feio que fazer isso. Não faço. Você acha que minha mulher dá de doido e eu vou ficar beijando o pé dela? Vou pegar uma vara lá e dar uma pala nela. Ele olhou aqui pro cara e falou, vixe, alguma coisa saiu voando pela janela agora, gente. Amém? Tem autoestima, querido. Faça para o Senhor. Faça para agradar, não. Tem muita mulher que se o homem na vida dela o dia inteiro, a semana inteira, ela não faz ele virar os olhos. Isso é uma prostituição, amado. Se eu tiver que encher minha mulher de presente, de bombom, de flor, nem lavar louça, e lavar banheiro, e limpar trazer menino, eu tenho que fazer isso, mas não com esse objetivo na cabeça, amém?
Isso é uma prostituição. Ah, pastor, se o marido lá não entrar na lei, ele nem vou falar o que você está fazendo. Isso é um absurdo, amado. Por que não prega isso nas igrejas? Porque os pastores frouxos não têm coragem de dizer isso. Paulo diz para você não negar o seu marido, nem ele, a você. Aí você começa a negar e o céu se fecha. E Deus diz: o que está acontecendo, Senhor? Estou olhando o que está acontecendo. E Deus diz assim: para com essa atitude sua. Às vezes é o homem, sabia? Cheio de charminho lá, de dodóizinho. Mas vão crescer e amadurecer na presença de Deus. Amém? Amém mesmo. Volta para casa hoje e diz: marido, você se prepara, querido. Amém? Você tem que dizer isso? Então você vermenta, amado. Nossa mulher não tem um assim. Vamos nos converter, querido, em nome de Jesus. Por que acaba esse negócio? Porque tem uns vermelhos dentro do casamento. Você casou para quê? Não sei, pastor. Então, se você não sabe, tem problema mental. Você casou para constituir uma família. Mas nessa família tem que ter algumas coisas. E se faltar, o capeta entra e detona tudo. E o povo está aí, por que será, hein? Amém? Tudo que você fizer, qualquer coisa, faça como para o Senhor. Amém. Dele você vai receber a sua recompensa. Amém. Pastor, se ninguém reconhecer, não tem problema, eu fiz isso para o Senhor. Amém? Amém? Se eu fazer algo para você, né? Fique tranquilo, eu fiz para o Senhor. Você foi abençoado, né? Eu fiz foi como para o Senhor. Quem tem dúvidas, seria bom resolver isso logo no coração, porque Jesus está vindo. Amém? E a Bíblia diz que ele vem vencendo. E para vencer. Vencendo vem Jesus. Você está pronto para subir? Hã? Amém? Ele vier hoje, 1h da manhã, naquele friozinho. Você sobe? Glória a Deus pela sua vida. Muitos não vão subir, porque nunca praticaram a palavra de Deus. Você tem pessoas na sua família que você tem que pedir perdão. Tem gente participando da ceia com problema com o pai, com mãe, com sogra, com nora, com avô, com avó, com filho. Tem sido vida. Se você morrer, você vai para o inferno. Preciso dizer isso para você. Ah, pastor, uma pessoa não vai querer ser. Se humilha. Eu saí daqui para ir para lá para pedir perdão para minha irmã lá. Né? Baixei a peteca. Cristo pode levar na cara, ser pregado nu naquela cruz, mas você não pode baixar a peteca, se humilhar. Não, você não pode. Você é abençoado demais para fazer isso. Amém? Vamos julgar a nós mesmos. Vamos parar de julgar. Tem gente que não dá conta nem da vida dele e está metendo o dedo dele na vida dos outros. Se eu resolver a minha vida, já está de bom tamanho. Amém? Amém. Amém mesmo? Glória a Bíblia diz que vencendo vem Jesus. Amém. Isso se tornou com o hino, tá? Mas você pode dizer que vencendo vem Jesus. Amém. A vitória é tua no nome de Jesus. Amém. Mas deixa eu mudar a tua vida. A tua vida não está boa, não. E nem a minha. Não estou melhor que você, não. Tem que melhorar muito, 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 muito mesmo. Deixa Jesus mudar a tua vida, irmão. Volta para casa hoje, não volta triste, não volta. Jesus, amanhã vai estar melhor do que eu estive hoje. Amém? Vamos cantar um pedacinho aqui? Pega teu mão para Jesus. Pode ensinar. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus.